Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Chega de falar mal de corintiano, né? Hoje, depois de 8 meses de aula, só falando mal dos corintianos, hoje nós vamos para a última aula de Coríntios. E se confirmar aquilo que o pastor planejou, a partir da próxima aula, passaremos as outras cartas, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Hoje nós vamos retomar o estudo de onde paramos na semana passada. Segunda aos Coríntios, capítulo 12, fomos até o versículo 18. Hoje nós vamos retomar, portanto, no versículo 19. O assunto hoje vai girar em torno de disciplina na igreja, luta contra a verdade e algumas miudezas aqui de recomendações de Paulo também. Vamos lá então para capítulo 12, versículo 19, até o final da carta. Não é muita coisa. Há muito de certo pensais que nos estamos desculpando convosco. Perante Deus falamos em Cristo, e tudo isto, amados, é para a vossa edificação. Porque temo que quando chegar, não vos ache quais eu vos quero, e que eu seja achado por vós, qual não me quereis, que de algum modo haja contendas, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos, e que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe perante vós, e chore eu sobre muitos daqueles que dantes pecaram e ainda não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. É esta a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Já o disse quando estava presente a segunda vez. E estando agora ausente, torno a dizer aos que antes pecaram, e a todos os mais que, se outra vez for, não os pouparei, visto que buscais uma prova de que Cristo fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus. Pois nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus para convosco. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Ora, rogamos a Deus que não façais mal algum, não para que nós pareçamos aprovados, mas para que vós façais o bem, embora sejamos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, porém a favor dela. Pois nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós sois fortes. E isto é o que rogamos, a saber, o vosso aperfeiçoamento. Portanto, escrevo estas coisas estando ausente, para que quando estiver presente, não use de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me deu, para edificação, não para destruição. Quanto a mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Terminada, né? A segunda carta aos Coríntios. Vocês devem estar lembrados, já fizemos uma recapitulação breve na semana passada, de que este trecho da segunda aos Coríntios, do capítulo 10 ao 13, pertencem a uma outra carta que foi perdida, ou sabe-se lá se são trechos em outras cartas. Mas o consenso geral é de que, só voltando à história, né?
A primeira carta aos Coríntios, peraí, vamos lá para vocês não se confundirem. A primeira carta aos Coríntios pode não ser a primeira, pode ser a segunda. A segunda carta aos Coríntios, são duas pelo menos. O capítulo 10 até o 13 é uma carta, e o capítulo 1 até o 9 é outra carta posterior. Então, né, você vai falar assim, poxa, mas por que Deus permitiu essa colcha de retalhos cronológica, epistolar? Deus tem seus propósitos, né? Veja só, talvez a gente só venha saber isso no céu, porque esses 2000 anos de estudos, quantos estudiosos, né? Quantas pessoas viveram só para estudar a Bíblia e explicar, interpretar. Passaram décadas só fazendo isso e não conseguiram explicar. Não há explicação encontrada nas Escrituras para isso. Mas certamente Deus tem um propósito, porque senão isso não teria acontecido. Que coisa interessante, né? Você vê cartas recortadas e colocadas em pedaços umas dentro das outras. Porque uma carta desapareceu quando Paulo na primeira disse que já tinha escrito outra carta? Por que desapareceu? Porque Paulo escreveu essas cartas inspiradas por Deus, mas não escreveu necessariamente a outra que se perdeu inspirada por Deus. Então há tudo isso. Naquela época circularam muitas cartas. Há cartas de outros escritores bíblicos, há cartas de outros apóstolos, de evangelistas, de diáconos inclusive, e que não fazem parte do cânon. E por que não? Porque não foram inspiradas por Deus, apesar de ser a verdade, não é? Como, por exemplo, um sermão que o pastor dá aqui. Ele não fala mentira, não fala erro, não fala engano, ele fala a verdade. Mas não significa que está sendo inspirado por Deus a ponto de ter que ser registrado e colocado no cânon das Escrituras. Estão entendendo? Então, ainda que tenham sido escritas somente verdades nas outras cartas, não significa que isso era o que Deus pretendia que se mantivesse dentro da Bíblia. Então, é possível que a outra parte dessa segunda carta aos Coríntios contivesse verdades, mas não coisas que Deus quis que ficasse registrado, fazendo parte do cânon das Escrituras. É possível isso. Agora, por quê? Vamos saber lá no céu, né? Se Deus quiser nos dizer, lá no céu nós vamos saber disso. E há coisas que a gente também não compreende, como, por exemplo, a carta aos Hebreus. Quem escreveu? Até hoje ninguém sabe. Há todo tipo de conjectura, mas ninguém sabe quem escreveu os Hebreus. O próprio Apocalipse, a maioria acredita que foi escrito por João apóstolo, mas há pessoas que acham que foi outro João. E como não está preciso ali, a gente só tem algumas indiretas dentro da carta para concluir que foi João, inclusive dados da história, como não está preciso ali, a gente não pode ser dogmático com relação a isso. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou tratando de bibliologia agora? Porque pessoas como vocês que gostam de estudar as Escrituras, que são crentes maduros, que já têm tempo de fé, precisam saber esses detalhes para não ser confundidos na hora de estudar e também não serem confundidos pelas pessoas que desafiam as Escrituras na cara da gente. Ok? Nós precisamos, o primeiro passo é confiar em Deus e confiar na sua palavra. Pronto. Confie nele. Se você não sabe responder, não invente, não responda. Mas se você puder estudar, aprender para responder, é melhor. Mas não sabendo, seja humilde e diga, eu não sei responder, mas eu continuo confiando na palavra de Deus, independentemente dos desafios que são lançados. E aqui Paulo dá continuidade ao que ele falava. A gente entende, né, que Paulo estava se explicando, se desculpando, se defendendo, mas ele vem dizendo nesse versículo aqui que não. Ele está dizendo, faz muito tempo, certamente, que vocês pensam que nós estamos nos defendendo. A palavra desculpando aí, na sua tradução do versículo 19, seria melhor traduzida do grego para nos defendendo, tá? Defendendo dos ataques. Ele está dizendo, não, vocês estão equivocados, nós não estamos nos defendendo, não. Tudo isso que nós estamos falando, a nosso respeito, embora pareça essencialmente uma defesa, na verdade é um discurso em benefício de vocês. Porque quando a pessoa se defende,
ela está fazendo um discurso em benefício próprio, né? Para limpar a barra, não é isso? Se eu for me defender de acusações, é para limpar minha barra, para minha imagem ficar melhorada. Mas Paulo está dizendo, eu não estou interessado nisso. Nós aqui, ele quando diz nós, ele está falando dele com os demais trabalhadores, né, do evangelho que estavam com ele. Ele diz, não, nós não estamos interessados em limpar nossa barra perante vocês. Nada disso. Tudo que nós estamos escrevendo aqui é por causa de vocês. Para vocês aprenderem a conhecer, a defender a verdade e não se opor a ela. É para a edificação de vocês. Que pensamento magnífico esse, né? Que coração elevado, não é não? Ele não se importava com a própria imagem. Ele sabia que era depreciado em todos os lugares. O próprio povo dele, né? O povo dele mesmo, o povo judeu, o depreciava. Havia uma espécie de uma comitiva que praticamente andava atrás dele, de cidade em cidade, na Ásia, para falar mal dele. Ele entrava numa cidade e vinha aquela comitiva de judeus para falar mal dele. Ele não se preocupava em se defender, ele se preocupava em pregar o evangelho. Não sei se eu contei para vocês uma história de que quando eu fui exonerado de um cargo de dirigente de uma congregação em Fortaleza, não vou contar todos os detalhes, né? Isso a gente pode conversar eventualmente. Embora tenha sido uma grande injustiça, para mim tudo bem, eu continuei na congregação e várias coisas se juntaram ali para me deixar muito triste com isso. Depois de alguns meses, muitas outras pessoas insatisfeitas com o regime disseram para o pastor que me substituiu, aqui a gente só é pagador de dízimo, a gente não tem voz, não tem direito a nada, o senhor nem participa dos trabalhos, só dá ordem e tal. E eu falei para eles, calma gente, não é assim, né? Vamos fazer a nossa parte e vamos continuar. Mas o bolo foi fermentando, a coisa foi aumentando e nós decidimos sair porque é duro você ficar dentro da sua casa, né? E você sofrer indiretas o tempo todo dentro dessa casa. Uma igreja que você ajudou a construir, cerca de 400 pessoas. Aí nós saímos, fundamos uma outra congregação, a Igreja Evangélica Manancial. E o pessoal falava muito mal, no mesmo bairro. E eu trabalhava na Força Aérea, tinha que trabalhar nessa igreja também, cuidar da minha família, 4 adolescentes. E era um bombardeio de fofoca, de mentiras, o tempo todo percorrendo o bairro, procurando denegrir o trabalho. E a gente estava sendo sincero, o nosso negócio era o trabalho, servir o Senhor. E a gente procurando se defender. Eu gastava muitas energias, dormia mal, pensando no que as pessoas falavam e procurando argumentos para me defender. E orando a Deus. E ia trabalhar assim que nem um zumbi, de tanto sono, porque eu não conseguia dormir direito, não conseguia viver direito. Indo para o trabalho eu fiz uma coisa que eu não fazia. Liguei o rádio do carro, não fazia isso. Ou eu ouvia um CD ou não fazia nada. Eu não sou de ouvir rádio, eu não gosto. Mas eu liguei o rádio. Quando eu liguei o rádio estava havendo um sermão. O pastor Silas Malafaia estava pregando. Ele estava pregando sobre o livro de Neemias. E eu peguei justamente na parte em que ele disse que Neemias estava fazendo a obra de reconstrução dos muros de Jerusalém, enquanto se levantaram pessoas da oposição, Tobias, Sambalate, Gesem e outros, né? Se levantaram em oposição e ficaram difamando Neemias e a equipe dele aos arredores para ver se com isso conseguiam prejudicar a obra que Deus estava fazendo. E ele, preocupado com isso, e aí falou, quer saber? Manda um recado para eles, dizendo o seguinte: eu estou fazendo uma grande obra, não vou sair para conversar com vocês, não quero discutir com vocês, não quero papo com vocês. Aí o pastor disse assim, na pregação: meu irmão, se você está sendo maltratado por palavras, está sendo perseguido, estão fazendo fofoca, falando mal de você, e você sabe que está fazendo a obra de Deus, continue a fazer a obra de Deus, esquece essa gente, deixa essa gente de lado que Deus cuida dela. Concentre-se na obra do Senhor que Deus está fazendo. Foi em cima, na lata, ó, na lata. Eu sei que Deus falou comigo nessa ocasião. Isso mudou meu comportamento ministerial naquela ocasião. Eu parei de dar atenção às fofocas. Falei, as fofocas vão continuar até quando essas pessoas se arrependerem. Agora eu vou cuidar da obra que Deus me deu. Parei de tentar me defender, de tentar defender a imagem da igreja e continuei a fazer a obra e pronto. Foi um alívio. E parece que é isso que Paulo está dizendo aqui. Não adianta ficar se defendendo contra aqueles que estão falando mal. A gente perde muito tempo. A gente gasta energias que são necessárias para outra coisa.
A fofoca é uma desgraça, o mexerico é uma desgraça. Pessoas que tentam prejudicar a nossa imagem são uma desgraça para a nossa vida. Mas vai ser muito pior se a gente ficar prestando atenção. Quando a gente sabe que alguma coisa que eles falam contra nós é verdade, então vamos nos corrigir, certo? Mas quando não é verdade, então vamos tocar o barco para frente, porque fofoca sempre haverá, infelizmente. Mas, ai das pessoas que se dedicam a isso, né? A Bíblia diz lá no livro de Êxodo, não andarás no meio do teu povo como mexeriqueiro. Não te unirás ao parecer da maioria para torcer a justiça e o juízo. Quer dizer, nem que seja a maioria falando mal da gente, mas se a maioria estiver errada, você tiver consciência em Cristo que está certo, vá em frente. Continue a caminhar. E ore pelos fofoqueiros, pelos mexeriqueiros, entregue nas mãos do Senhor. Se você puder conversar, corrigir, disciplinar, como Paulo disse que vai fazer aqui, tudo bem. Se não puder, não perca tempo em ficar se defendendo, porque é improdutivo. Você vai ficar sempre na defensiva e sempre levando pedrada. E uma coisa que eu nunca admiti para a minha vida é ser colocado contra a parede. Você não faz nada, você não tem para onde sair. O inimigo coloca você contra a parede, acabou, você vai morrer ali. Então seja produtivo, vá à frente. Não deixe as portas do inferno prevalecer contra a sua vida. E Paulo diz, olha, eu não estou me defendendo não estou me defendendo, nem defendendo minha turma, eu estou fazendo isso, falando isso, escrevendo isso por causa de vocês. Tudo que eu falei aqui contra aquilo que as pessoas disseram a meu respeito, foi para vocês verem a verdade, qual é a verdade, e vocês saírem desse erro. Não foi para melhorar a minha imagem, é para vocês entenderem o que Deus está fazendo. Como ele diz aqui, perante Deus falamos em Cristo. Isto é, estou com a consciência limpa. Se eu estou com a consciência limpa em Cristo, não preciso me defender. Viram o julgamento de Jesus no Sinédrio? Ele foi preso, ele foi esbofeteado, cuspiram nele, deram tapa na cara dele, ele foi para o julgamento no Sinédrio, foi tudo ilegal. Era proibido julgar uma pessoa à noite. Era proibido condenar a pessoa e executar a sentença no mesmo dia de sentença de morte. Tudo isso era proibido. Ele ficou quieto, como ovelha muda, foi levado ao matadouro. Por quê? Porque ele sabia que se ele precisasse de defesa, quem providenciaria seria o Pai. E ele estava cumprindo a missão dele. A missão dele era passar pelo sacrifício. Se nós temos consciência da nossa missão, vamos em frente, irmãos. Vamos em frente. Eu passei por um perrengue lá na Casa da Paz, até conversei com o Wellington a respeito disso, uma pessoa que estava lá, que depois saiu. O Wellington participa da diretoria, né? Essa pessoa causou dificuldades, inclusive para a própria administração da Casa da Paz. Essa pessoa tentou atrapalhar o meu trabalho. Eu tive que ficar um tempo fora de lá, por causa de coisas que... Eu fiquei em casa, continuei a estudar a minha matéria da faculdade, continuei a trabalhar, cuidar da minha família e orar por ele e pelos irmãos da Casa da Paz. No fim, esse rapaz saiu, o trabalho melhorou lá, a Casa da Paz colocou um obreiro muito bom, que está cuidando e encerramos o trabalho e foi maravilhoso. Glória a Deus por isso. Dia 8 de agosto foi o culto de encerramento do trabalho e foi um trabalho maravilhoso. Pronto, continuou o trabalho, ficou nas mãos de Deus, não precisei me defender. Deus fez o que era necessário. E outra questão que está embutida aqui no argumento do Paulo, que é muito importante, é o seguinte fato. Olha, Coríntios, quando vocês perceberem que estão defendendo as coisas erradas, e a partir disso, destes argumentos que eu estou dando, vocês perceberem que eu não estou errado, vocês vão cair em si, vocês vão se arrepender dos seus pecados, pedir perdão ao Senhor Jesus, e aí vocês vão começar a perceber que eu estou sendo usado por Deus. Porque até aqui vocês estão dando ouvidos aos falsos apóstolos, falsos obreiros, que estão dizendo para vocês que eu não sou de Cristo. Então, quando vocês realmente caírem em si de que estão errados, aí vocês vão perceber que eu estou certo. Olha que coisa interessante. Porque parece que é assim mesmo que acontece, né? Se a gente se dedicar a criticar uma pessoa que está fazendo a obra do Senhor, porque a gente não gosta de determinada coisa, quando cai a ficha de que o que temos ouvido contra ele, o que estamos falando contra ele não é verdade, automaticamente a gente vai perceber que aquela pessoa que criticávamos está sendo usada por Deus. Então a gente vai passar a defender essa pessoa e defender o ministério dela.
É isso que Paulo diz aqui. A autoridade apostólica de Paulo, portanto, viria a ser defendida pelos próprios crentes que estavam acusando com base em mentiras, quando eles descobrissem que estavam defendendo mentiras. Isso é uma vitória maravilhosa, né? E ele vem dizer mais à frente, que nós já vamos ver, ele diz, porque nós nada podemos contra a verdade, mas só a favor dela. E já vamos procurar entender essa declaração dela. No versículo 20, Paulo diz que quando eu chegar aí, eu tenho medo de encontrar vocês de uma maneira que eu não quero encontrar. E tenho medo que eu também seja visto por vocês de uma maneira que vocês não gostariam de me ver. Paulo gosta, né, de complicar, né, o que ele escreve. Ele está dizendo o seguinte: eu tenho medo de chegar e encontrar a prática de muitos erros e pecados. E é isso que eu não quero ver. E se isso acontecer, vocês vão olhar para mim de uma maneira que vocês não gostariam de me ver, porque eu vou pesar a mão. Entenderam? É isso que ele quer dizer aqui, eu vou pesar a mão. A disciplina vai ter que ser aplicada. E versículo 21. E quando outra vez eu for, meu Deus me humilhe perante vós e chore sobre muitos daqueles que pecaram e ainda não se arrependeram. Deus me humilhar perante vós, acredito que Paulo, não está explícito aqui, ele não diz, e os comentaristas estão divagando muito sobre essa declaração, mas provavelmente seja, ele se apresente de uma maneira em que a fraqueza dele fique explícita. Mas que tipo de fraqueza? A fraqueza emocional, talvez, de ver os irmãos em pecado, aquela igreja que ele tanto ama, porque ele tanto lutou e sofreu mesmo, chega lá e encontra o pecado correndo solto na igreja, e ele seja abatido por grande tristeza. Talvez ele não estivesse gozando de grande saúde, né? Já não era fisicamente muito apreciado, como nós já descrevemos aqui. Ela não tinha presença pessoal imponente, bonita e retórica. Aí ele chega lá, tem que dar bronca no pessoal, tem que ficar com cara de choro. Já era feio, e ficar com cara de choro, desajeitado, ele pode estar dando motivo para algumas pessoas que não se converteriam mesmo a zombar mais ainda dele, e ele ser mais humilhado ainda na presença da igreja que ele tanto ama, e ele acabe chorando pelas pessoas que ainda não se arrependeram dos seus pecados. Fazem ideia, meus irmãos, a partir do momento em que nós vamos falar a respeito da disciplina eclesiástica, vocês fazem ideia de como é motivo de sofrimento para os líderes, para os pastores, ver irmãos que se mantêm no erro e não abrem mão disso, às vezes por orgulho, às vezes por costume no erro, às vezes porque é gostoso praticar aquele erro, às vezes porque está escondendo, acho que ninguém vai ver, né? Faz ideia de como isso é doloroso, é sofrível para os obreiros? Por que isso? Porque o obreiro, que é obreiro de Deus, de Cristo, como Paulo, aquele que está imbuído da sua responsabilidade, da sua missão perante a igreja, conhece a palavra de Deus que diz que a igreja pesa sobre os seus ombros. Citar mais uma vez aquela passagem de Hebreus que diz: obedecei aos vossos pastores, que velam pelas vossas almas, para que eles façam isso não gemendo, porque isso não seria útil para ninguém. Então pastor líder que vestiu a camisa, que ama a igreja, que quer fazer valer a palavra de Deus, sofre quando ele vê pecado que não é corrigido. Por quê? Porque a responsabilidade está no ombro dele. Ele quem tem que trabalhar para aquilo ser corrigido. E se não é corrigido, ele tem que tomar uma atitude disciplinar. E quem é que gosta de fazer isso? Como eu disse, eu tive 12 anos e meio de experiência pastoral, pastoreando igrejas. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Provavelmente é mais doloroso para o pastor ter que iniciar o processo disciplinar de um crente do que para o próprio crente que está em pecado. É doloroso, irmãos. Porque aquele que ama a igreja não quer perder ninguém. E a disciplina é quase um pé do lado de fora para aquele que está sendo disciplinado. Quando a pessoa não ouve, quando está endurecida, quando não ouviu os conselhos, as repreensões, é quase um pé para fora. E o pastor tem que saber aplicar a dose certa do antibiótico, né?
Se é 250 miligramas, não pode dar 300, nem 500. E se não pode dar 200 também, porque não vai matar os germes eficazmente. Pode ocorrer uma superinfecção, uma resistência microbiana. A irmã ali que estuda enfermagem sabe disso, né, Juliana? A dose exata. E qual é a dose exata, minha gente, para a disciplina eclesiástica? O crente que sabe que vai ser disciplinado está simplesmente esperando, está sofrendo. Mas e o pastor que não sabe se dá 200 miligramas ou 300 miligramas ou 250? Não sabe a dose. Sabendo disso, irmãos, nós temos que, não só por causa do sofrimento do pastor, mas por causa do sangue de Jesus que foi derramado para a purificação dos nossos pecados, pelo sofrimento que nós jogamos nas costas de Jesus Cristo na cruz, nós como membros temos que ter melhor consciência com relação ao nosso comportamento. Eu sou mais velho que o pastor da igreja. Para mim seria muito desagradável eu levar uma bronca dele, uma repreensão em público, ser disciplinado. Se for necessário, eu vou me submeter e vou pedir perdão e vou baixar a orelha. Mas é desagradável, né? Imagina para ele como deve ser doloroso. Nós temos que fazer a nossa parte, irmãos. É o que Paulo está dizendo aqui. Se cair a ficha de vocês, vocês vão perceber que eu não estou errado, gente. É como se ele dissesse isso. Mas se não cair a ficha, vocês vão me ver de uma maneira que vocês não gostariam de me ver, porque eu vou chegar aí no poder de Deus e vou mostrar o poder de Deus para a disciplina dos crentes. Mas não é para destruição, é para edificação. É para isso que serve a disciplina, viu? A disciplina não serve para se vingar, nenhum tipo de disciplina. A disciplina não serve para sepultar as esperanças da pessoa disciplinada, serve para corrigir e reconduzir no caminho correto. Por isso que tem que ser a dose exata de antibiótico. Isso é difícil de aplicar. O que vocês pensam quando Paulo diz que a respeito dos crentes que depois que foram para a igreja, participaram da comunhão da igreja, tomaram a Santa Ceia, estavam bem, Paulo passou 1 ano e meio ensinando a palavra, e depois essas pessoas começam a pecar novamente. Ele vai comentar daqui a pouco a luta contra a verdade, mas é o que ele diz aqui. Eu vou ter que chorar porque eu estou vendo pessoas que estão cometendo pecado e não se arrependeram. Mas por que Paulo vai chorar e ele não chora pelos que estão no mundo? Porque os que estão na igreja conheceram Jesus Cristo e caíram no pecado. É por isso que ele vai chorar. Será que Paulo não tem esperança que essas pessoas possam ser rejeitadas definitivamente? Será que ele não pensa nisso? Nós vamos apresentar alguns argumentos aqui do escritor desse livro, que é calvinista. É calvinista. Eu não sou calvinista, né? Eu também não sou arminiano, eu não gosto das duas correntes, não. Ele é calvinista e ele vai apresentar um ponto de vista surpreendente. Mais adiante, nós vamos falar da disciplina. No versículo 1 do capítulo 13, Paulo diz: é a terceira vez que eu vou ter com vocês aí. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Esse é um preceito do Antigo Testamento para que ninguém fosse condenado num julgamento se não houvesse testemunhas contra ele. Jesus Cristo foi condenado porque apareceram testemunhas falsas, lembra? No Sinédrio, na reunião lá do Sinédrio, na noite que Jesus foi preso, ele foi acusado de várias coisas, mas não havia testemunhas, então o pessoal ficava ali, naquele debate, até que alguém se levantou: ele falou isso contra o templo, ele falou isso contra Moisés. Aí, eram testemunhas falsas, mas aí eles seguiram o preceito bíblico do Antigo Testamento, a boca de 2 ou 3 testemunhas seria confirmado como verdade. E Paulo aqui está dando a mão à palmatória, ele está se arriscando. Por quê? Porque se ele está dizendo que aquela igreja está dando ouvidos a pessoas que estão falando mentiras, como é que ele vai arrumar 2 ou 3 testemunhas no meio da igreja? Ele tinha que confiar que Deus levantaria pessoas confiáveis dentro da igreja que iriam falar a verdade. Você imagina uma igreja com centenas de membros e
dentro dessa igreja meia dúzia está se comportando corretamente, está disposta a dizer que as coisas estão erradas. É fácil isso? Naquela sociedade violenta, pagã da época, direitos humanos não existiam, os direitos humanos só eram vistos dentro da palavra de Deus. É fácil isso, meia dúzia de irmãos se levantar dentro de uma igreja cheia de pecadores, impenitentes, e dizer: eu sou testemunha de que eles estão fazendo isso mesmo. Imagina depois eles serem execrados, deixados de lado pelo restante da igreja, as pessoas não quererem nem dar mais graça e paz, nem cumprimentar mais. Teriam que ser pessoas de coragem, não é isso? Na verdade, você é uma dessas pessoas, faz parte dessa meia dúzia. Porque, gente, eu vou dizer mais uma vez, nós estamos caminhando para isso. Jesus disse a respeito dos dias da volta dele, ele falou: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ele disse: naqueles dias o amor de muitos se esfriaria. Quem é que vai estar em pé pela verdade? Você vai estar no meio dessa meia dúzia? Você estará ali? Você está disposto a enfrentar a corrente, a maré, para dizer: não, o que vocês estão falando não é verdade. Não foi assim que aconteceu. Eu sou testemunha da verdade. E sofrer as consequências disso? Você está disposto? Vá preparando a sua mente e seu coração, porque é muito provável que você passe por isso. Ai do crente que naquele dia recusar testemunhar a favor da verdade. Porque Jesus disse, né? Aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, também me envergonharei dele diante do Pai que está no céu. Então mantenha a sua postura de cristão. O seu destino é o céu. A proposta que Deus tem feito para você é você ficar na verdade, custe o que custar. E vai custar. Para muita gente vai custar muito, vai custar caro. Só a título de ilustração, você faz ideia, eu vou usar a mim como exemplo, para não ter que usar vocês, para não deixar ninguém horrorizado, mas você faz uma ideia de eu querer testemunhar da verdade, e minha mulher e meu filho estão presos, e se eu falar a verdade eles podem ser mortos? Ou coisa pior? O que eu faço nessa hora, gente? O que eu faço? O que você faria? Eu estou me usando como irmão, o que você faria nessa hora? Seu filho, sua mulher, seu marido, presos, só esperando ver se você vai falar a verdade ou não, ou coisa pior. Então por isso vá treinando, vá se preparando, clamando a Deus, pedindo forças para o Senhor, porque essa hora vai chegar, viu? É bíblico, vai chegar, ou você não acredita? Versículo 4. Porque ainda que Cristo foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus. Pois nós também somos fracos nele, mas vivemos com ele pelo poder de Deus para convosco. Isto é, Jesus abriu mão da sua divindade, do seu poder, está escrito em Filipenses capítulo 2, se você não conhece. Ele abriu mão de tudo isto para viver essencialmente como ser humano. Porque se ele fosse martirizado, crucificado como Deus, quem ia dizer, não sofreu nada. Quem é que pode maltratar Deus? Não sofreu nada, mas ele passou por tudo isso como homem, como ser humano, homem integral e sem pecado. Por isso que ele foi uma oferta perfeita, uma oferta limpa e santa, incorrupta. Então Jesus sofreu em fraqueza, isto é, na carne humana, mas ele vive pelo poder de Deus. Ele estava sendo sustentado pelo Espírito do Senhor e agora ele está em todo o poder, no seu poder eterno. E Paulo está dizendo, nós também que ainda estamos na carne, que estamos no corpo andando com o pé na terra, somos comedores de feijão ainda, nós vivemos em fraqueza, nós somos humilhados. Ele descreveu isso nos capítulos anteriores. Quanta tribulação, quanto sofrimento, dor ele passou. Mas, apesar de nós estarmos existindo nessa fraqueza, nós somos fracos, é nele, porque aí o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza, como nós vimos na semana passada. Dessa forma, então, nós viveremos com ele pelo poder de Deus para convosco, ele diz. Aí Paulo abre mão também de tudo quanto ele poderia ter de bom, de conforto na presença de Cristo, para poder continuar a ajudar a igreja. Olha, como se dissesse, olha,
aquilo que Deus me dá de bom, todos os benefícios que Deus me dá, eu estou empregando em benefício de vocês, meus irmãos, para a edificação de vocês. Dá para perceber que agora o coração de Paulo, pode-se dizer que ele era obstinado por amar a igreja, né? Por ajudar a igreja. O ministério dele, a vida dele, a essência da vida dele era servir o Senhor Jesus através da igreja, é dar a sua vida para que a igreja fosse edificada. É por isso que nós temos essas cartas maravilhosas de Paulo. É por isso que Paulo tem tanta coisa registrada no Novo Testamento, porque ele vestiu a camisa por completo do cristianismo, do serviço ao Senhor Jesus Cristo através da igreja do Senhor. Quando você colocar a mão no pão, na Santa Ceia, no cálice, lembre-se disso. Lembre-se disso, tá? Os preceitos da Santa Ceia, as recomendações lá em 1 Coríntios capítulo 11, que você pode ler depois, mostram que você colocar a mão no pão e no cálice, forçam você a se lembrar de que você tem que servir Jesus Cristo através da igreja. Porque ele disse, aquele que come e bebe indignamente come para a sua própria condenação, porque não discerniu o corpo do Senhor. Não está falando do cabeça do corpo que é Cristo, está falando do corpo todo, que somos nós. Então nós temos que discernir uns aos outros. Se você diz, eu sou servo de Cristo, então sirva. Sirva. Ah, você é servo de Cristo? Então sirva. Porque você não é servo só da cabeça, é servo do corpo todo. Vê como é que a Bíblia explica, a própria Bíblia, como essas coisas se encaixam, de Gênesis a Apocalipse se encaixam. Essa é uma das maravilhas da Bíblia. Versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se é que já não estáis reprovados. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Aqui ele tem dois grupos, tem o nós e o vós. Quando ele fala vós, ele está falando da igreja de Corinto. Quando ele fala nós, ele está falando do grupo de obreiros do qual ele faz parte. Ele está dizendo que, entendam que nós não estamos reprovados, nós estamos trabalhando no Evangelho de boa consciência, e nós estamos aprovados em Cristo. Mas vocês têm consciência disso? E ele levanta a possibilidade dos crentes de Corinto, ou os que estão andando em pecado, estar reprovados. Vou mostrar para vocês. Aqui é o versículo 3 e aqui é o versículo 7. Então essas duas páginas aqui tem 5 versículos, né? Tá vendo? Em negrito aqui em cima o versículo, aqui é o comentário. Comentário. Esses comentários são feitos por Russell Norman Champlin, um dos maiores eruditos da Bíblia da história contemporânea. Esse homem aqui escreveu dezenas de milhares de páginas de trabalho. Muitos livros, até a enciclopédia de filosofia bíblica ele escreveu. Esse aqui é o Novo Testamento interpretado versículo por versículo. Faz ideia do que é isso? O cara pegar o grego, escrever aqui, dar a tradução e depois fazer o comentário. E ele fez com o Antigo Testamento também, do hebraico. Então o homem não é brincadeira. Mas esse homem é calvinista. Eu não sou calvinista. Eu estou falando a minha posição, não estou falando a sua, tá? Eu não acredito na eleição incondicional, na predestinação irrestrita e nem na segurança dos crentes. Quer dizer, que os crentes não podem perder a salvação. Eu não acredito. É posição minha. Ok? Mas eu também não sou arminiano, não. Porque na minha opinião, Armínio teve algumas ideias antibíblicas. Este homem aqui é calvinista. Ele acredita na eleição incondicional, na predestinação irrestrita e na segurança dos crentes. Ele acredita que o crente não perde a salvação. E eu uso isso aqui como base para estudar. Por quê? Porque ele é um excelente comentarista, embora eu não concorde com ele. Mas o que ele diz a respeito desse versículo? Ele que é calvinista. Ele diz que esse versículo expressa claramente que o crente pode perder a salvação. Mas ele não acredita que o crente pode perder a salvação. Como é que ele diz isso? Aí ele cai, ele mesmo diz que se encontra, com as palavras dele, numa sinuca de bico, né? E como é que ele tenta explicar isso? Ele diz que de alguma maneira Deus vai devolver a salvação para o crente que perdeu, nem que seja na próxima vida. Então fica aí para você pensar, tá bom, irmãos? Tá? Para você pensar nisso. Porque esse versículo não deixa saída para ele.
Ele não tem como argumentar contra esse versículo. Está aqui na palavra de Deus. Se é que já não estáis reprovados. E aí ele vem com esses argumentos que, se você quiser depois, eu posso até fotografar isso aqui, mandar para você, colocar no grupo do WhatsApp da Escola Dominical, ou mandar para você se você quiser, tá? Mas eu estou falando do comentário dele. Ele acredita que... Eu vou ler aqui. Assim sendo, um crente poderia perder a sua salvação, mas apenas temporariamente, até que Deus o traga de volta. E esse retorno pode se verificar ainda nesta vida ou algum outro lugar além da sepultura. Então, aqui ele começa com uma outra teologia que é muito difícil de ser justificada, salvação depois da morte. Eu não consigo, né? Embora eu confie muito nos comentários desse homem, desse erudito, eu não consigo encontrar justificativa para essa afirmação. Porque a Bíblia diz que aos mortos está ordenado uma vez, depois disso vem o juízo. Então, eu não estou impondo a vocês, mas eu quero que vocês raciocinem sobre isso e encontrem argumentos, tá? Encontrem substância para discutir esse assunto. Porque o pensamento teológico é alimentado por essas discussões. Nós não podemos ser dogmáticos. Agora eu vou entrar no outro ponto que ele fala, nós nada podemos contra a verdade. A verdade é aquilo que é, certo? A verdade não é aquilo que a gente acredita. A verdade é o que é. E Jesus é a personificação da verdade. Se alguém diz, como os judeus atuais dizem, que Jesus não é o Messias, não é o Cristo, e eles não acreditam que Jesus é o Cristo, isso se torna verdade só porque eles não acreditam? Não. Quantas pessoas ainda existem que acreditam que o homem não foi para a Lua? Ainda existe gente que defende. Eu já vi gente mais nova que eu, estudioso, gente estudiosa. Agora deve ter terminado o curso de filosofia lá em Fortaleza. Ele defende que o homem não foi para a Lua. O fato dele crer que o homem não foi para a Lua torna isso verdade? Claro que não. A verdade é a verdade, nós não podemos lutar contra ela. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, gente de Corinto, o que vocês estão acreditando não altera a verdade, porque nós não podemos lutar contra a verdade, mas só a favor dela. Apenas a favor dela. Então o que eu quero incutir na cabeça de vocês não é um dogma e não é o meu pensamento. O que eu quero incutir na cabeça de vocês é mantenham a cabeça aberta e estudem, procurem argumentos, não se fechem naquilo, a vida inteira. Quando vocês vão evangelizar um católico, fala, não, a minha família é católica desde o meu avô, meu bisavô, meu pai era, minha mãe era, eu sou e vou morrer assim. Você fica satisfeito com isso? Você tem que ficar quieto. Mas você fica contente com isso? Não, por quê? Porque você sabe que aquela pessoa está presa a dogmas, está presa a uma cultura religiosa e ela não quer sair daquilo lá porque não sente segurança para sair daquilo. Nós não podemos ser assim. Nós temos que raciocinar naquilo que nós cremos. Como Pedro disse, estejam prontos para explicar a razão da sua fé para quem perguntar. Ok? Porque senão a gente vai fazer cara feia para aquele que diz uma coisa diferente do que a gente acredita. O que essa pessoa está dizendo para você que você não gostou de ouvir, é verdade ou é mentira? Porque isso vai definir, a resposta vai definir se aquilo que você acredita é verdade ou é mentira. Ok? Então estude, procure respostas, não fique preso a um dogma, procure respostas. Se você chegar à conclusão, depois de estudar, que eu estou errado, venha dizer para mim, eu quero aprender, claro que eu quero aprender. Você pensa que eu não oro a Deus a respeito disso? Eu peço misericórdia a Deus porque eu quero aprender, eu quero ser esclarecido. Não quero mudar a sua opinião. Longe disso. Eu quero continuar seu irmão e amando você e sendo amado por você. Não quero mudar a sua opinião. Eu só quero que você passe a estudar mais para você poder explicar aquilo em que você crê. Só isso. Para você não comer na colher dos outros, nem na minha. Não. Você se alimentar diretamente da palavra de Deus e ter convicção daquilo que você crê. Porque você tem que ter certeza de que aquilo que você crê é a verdade. Porque se não for a verdade, você pode estar lutando contra a verdade. Isso não tem futuro, é o que Paulo diz. Lutar contra a verdade não tem futuro, porque nada, versículo 8, nada podemos contra a verdade, porém só a favor dela. Ok? Então o que eu acredito, se estiver errado,
eu não vou mudar a verdade porque eu estou acreditando. A verdade vai continuar sendo ela para sempre, eternamente. Versículo 11. Quanto a mais, irmãos, regozijai-vos. Essa palavra traduzida aqui por regozijai-vos, na sua Bíblia tem uma tradução diferente. Quanto a mais, irmãos, vírgula. A Deus, né? Sabe o que é? Inclusive na revista da Escola Dominical. É por isso que, obrigado, irmão, é por isso que eu estou perguntando. No grego, kairet pode significar a Deus. Na verdade, não é a Deus só de despedida. Esse kairet em grego pode ser um cumprimento de chegada. Fala, oi, irmãos. Pode ser um cumprimento de saída. Adeus, irmãos. Mas também pode ser, literalmente, né? É o toque final, 5 minutos? Mas também significa comumente regozijai-vos mesmo. Aí você veja aí que pode ser qualquer uma dessas aplicações, né? Um cumprimento de chegada, um cumprimento de saída, ou regozijai-vos, alegrem-se muito. Eu prefiro regozijai-vos, mas aquilo que eu tenho certeza que não é, que é um cumprimento de chegada. Paulo não está chegando e dizendo, ô pessoal, tudo bom? Não está fazendo isso. Ou ele está se despedindo, ou ele está dizendo para o pessoal se alegrar, uma dessas duas, né? Aí está então uma explicação, o irmão, como ele tem na Bíblia escrito que é a Deus, né? Quando ele pegar outra Bíblia, fala, meu Deus, mas aqui não está escrito isso, o que eu vou fazer? Deixa eu arrancar a página da Bíblia. Não, irmão, não faça isso. Não precisa rabiscar sua Bíblia, não, pode ficar sossegado, tá? Porque, como eu já disse aqui diversas vezes, a tradução é complicada. Isso aqui era um idioma grego antigo, não é nem o grego falado agora, é um grego antigo, e eram expressões usadas na cultura da época, que vão mudando de significado com o tempo, ok? As palavras vão mudando de significado. Tanto é que você veja, você sabe o que é banheiro? Se alguém falar aqui, me dá licença que eu vou ao banheiro, a gente já sabe onde vai, né? Mas em Portugal o que é banheiro? É o salva-vidas da praia, da piscina. Ele é o banheiro, é o que cuida do banho dos outros. Então, tem tudo isso. E a tradução da Bíblia de uma linguagem de 2.000 anos atrás, de cultura variada, é complicado. Então, não adianta você falar, meu Deus, tem alguma coisa errada aqui. Não. Você tem que estudar para poder desvendar. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Não está mandando fazer isso nos dias de hoje, mas porque era um costume respeitoso da época. Se alguém quiser fazer hoje, como é costume também ainda fazer, tudo bem, mas não é uma obrigação. Todos os santos os saúdam. E aí Paulo termina com a chamada bênção apostólica, né? Paulo sempre terminava saudando, se despedindo dos irmãos, falando da graça do Senhor Jesus Cristo, seja com todos vós, amém, né? Normalmente ele fazia isso. Mas aqui, por algum motivo, ele resolveu ser mais extenso. Isso virou fórmula nas igrejas de hoje. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Seja como for. Por que ele escreveu isso, não sei. Mas isso aqui se tornou uma arma muito poderosa contra as pessoas que não acreditam na Trindade de Deus. Porque ele separa aqui em 3 classes. Ele não está falando de uma pessoa só aqui. Ele está evidentemente falando de 3 pessoas. Senhor Jesus, Deus que é o Pai, que era a maneira de se referir ao Pai na época, e o Espírito Santo. Então aqui nós temos uma exibição, mais uma, né, da Trindade na palavra de Deus. E Paulo também termina dessa maneira, por quê talvez? Porque ele foi muito severo nessa que é a chamada carta severa. Ele foi bastante duro, mas ele não queria bater nas pessoas até quebrar nos crentes. Ele queria que aquelas pessoas entendessem que ele estava sendo severo contra o pecado, contra o erro, e não contra os irmãos. Irmãos, só para encerrar, você consegue diferenciar o erro do errado? Porque Deus consegue. Às vezes alguma pessoa faz algo errado contra a gente, e a gente fica com ódio daquela pessoa. Mas o nosso ódio deve ser dirigido ao erro da pessoa, não à pessoa. Porque se Deus fizesse isso, estaríamos todos no inferno. A Bíblia evidencia que Deus odeia o pecado, ele abomina o pecado, mas ele faz o que com o pecador? Ele ama o pecador. E Paulo está demonstrando isso aqui.
apesar da dureza das palavras, apesar da disciplina da qual ele passou a falar e da defesa da fé, ele diz: olha, tudo isso é para edificação de vocês, porque a minha luta, eu estou batendo firme, é contra o pecado, não é contra vocês. Terminou bem, né? Isso tem que estar na nossa consciência, no nosso coração. Aquilo que Paulo já falou em outra ocasião, a nossa luta aos Efésios, né? Não é contra a carne e o sangue, quer dizer, não é contra o ser humano. A nossa luta é contra as hostes malignas e contra o pecado. Nós não temos que lutar contra as pessoas para impor a nossa fé ou para defender a nossa fé. Nós temos que lutar contra o pecado que nos assedia, que nos rodeia, mesmo nós que somos crentes. É contra ele que temos que lutar. E lutar contra o pecado na vida das pessoas para que aquelas pessoas venham a Cristo. Isso com amor, como Paulo está dizendo aqui. Então, ele aqui, entre aspas, exagera na saudação para ficar bastante explícito. Eu estou fazendo tudo isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque eu amo vocês e eu quero a edificação de vocês. Amém, irmãos? Deus abençoe. Até a carta aos Gálatas. Eu não sei se nós teremos o estudo de Gálatas na semana que vem. Vamos ver com o pastor, tá bom, irmãos?